Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, verso 8. Vamos lá? Mas se alguém, toda a igreja, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. A Bíblia traz eu gosto de usar o termo, a Bíblia pega pesado quando se fala de família, e principalmente aqueles que chutam a família, aqueles que desprezam a família. O que o autor sagrado está falando é o seguinte: não adianta você chutar a sua família, talvez ignorar a sua família, ser aquela pessoa que deixa a desejar dentro de casa e depois vir derramar-se no altar do Senhor, como ele disse no livro de Malaquias, cobrir o altar de lágrimas. Se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua casa, ele está dizendo, negou a fé, aí já se parasse aí, já era um grau ruim, negou a fé, é pior do que o descrente. Ele está dizendo, olha, era melhor você não ter conhecido a palavra do que ter feito isso. Então não dá para falar nesse mês de maio de família sem trazer esse alerta à igreja. Se tem uma coisa que talvez me dá um desconto, dói no coração de Deus, é quando nós maltratamos a família. Porque a família é um projeto dele, que ele coloca para o homem. E a pergunta é, valor da família aos olhos de Deus. Por que Deus dá tanto valor para a família? Por que a família tem tanto valor aos olhos de Deus? Eu separei minha fala em 4 tópicos rápidos, porque o perfeito modelo de família, Pai, Espírito Santo, Filho e o Espírito Santo já estão no céu. Então você tem esse modelo de comunhão. Segundo, porque o envolvimento com a família determina a forma de você se relacionar com Deus. Terceiro, porque fé e família são duas vertentes que se encontram. Quarto, porque a família é importante para Deus. Então, em primeiro lugar, porque é o perfeito modelo de família que tem no céu: Pai, Filho e o Espírito Santo. Entender o significado da família, meu irmão, aos olhos de Deus, não se limita aos casados ou àqueles que desejam se casar. Assim como a relação entre pais e filhos deve ser compreendida a partir da Bíblia. E nessa manhã, meu desejo é convidar você a pensar e entender e compreender a visão correta que Deus tem de família. Dessa figura, desse envolvimento que nós temos debaixo do mesmo teto, que nós chamamos de família. Na Bíblia, Deus usa figuras familiares para se revelar. Nós valorizamos a família. Se você valoriza a família, você vai valorizar o relacionamento com Deus. É impossível separar uma coisa da outra. O primeiro exemplo que eu quero usar é sobre os avivamentos que aconteceram tanto na Bíblia como na história, na nossa história.
Avivamento, geralmente, nós pensamos em avivamento, em pessoas falando em línguas, em pessoas profetizando, em pessoas fazendo e acontecendo, mas avivamento sempre está vinculado à família. Malaquias, o profeta Malaquias, ele diz: mas para vocês que temem ao Senhor, Malaquias 4, 2 e 6, mas para vocês que temem, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá no sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Obrigado, tem ali, vamos lá. Mas, toda a igreja, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura, e saireis e saltareis como e pisar. Agora toda a igreja. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o que Deus está falando ao povo de Israel, que a maldição que estava vivendo a nação de Israel, estava vinculado com o problema do pai com o filho, do filho com o pai, o problema do marido com a esposa, o problema do filho com a mãe. Então, estava vinculado ao seio familiar. Você não pode desvincular, vir à igreja achando que aqui não estou na minha família verdadeira. Não é. Sua família verdadeira está na sua casa. Sua família verdadeira é o seu pai e sua mãe. Então, essa é a família que Deus te deu aqui na terra. Agora, nós vamos chegar lá e eu quero explorar isso. Nós temos uma família, a família de Deus. A família de Deus, ela é muito grande. Eu sempre, desde criança na igreja, quando ouvia a gente falando da família de Deus, eu imaginava Deus como um pai que tinha um grande sobrado. Embaixo, nós que estamos vivos. E no andar superior do sobrado, os que morreram já estão com o Senhor. Então, ou seja, o pai, Deus era o pai daqueles que estão no céu e daqueles que estão na terra. Eu imaginava esse grande sobrado em que o pai se comunicava tanto com os que estão na terra, com os que estão no céu. Mas a palavra do Senhor diz que, olha, vai nascer... quando o meu povo for restaurado, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha castigar a terra com maldição. Então Deus, ele usa a família para fazer conhecido o seu desejo, que ele quer que o homem viva. Então, ou seja, ele usa a figura da família, que você conhece, para facilitar o entendimento que ele tem. Permita-me dar outro exemplo. Ao falar do amor, Deus sempre cita quem? Ao falar do amor, quem é que Deus fala? Fala de amor. Olha, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele diz, ainda que esta venha a esquecer, eu, porém, não esquecerei de você, Isaías 49, verso 15. Então, Deus, ele usa a figura materna para dizer do seu grande amor. Por quê? Nós, homens, sabemos, não dá para competir. Não dá para competir com o amor de mãe. O amor de mãe, até em corrigir, é diferenciado.
E a mãe, ela tem essa função. Mãe nunca viu o filho de mal com a mãe ou saiu de casa porque a mãe bateu, porque a mãe deu uma chinelada. Não, tem outros motivos que não é por conta da punição ou da disciplina. Porque aquilo vem impregnada de grande amor. Você que conviveu com criança em casa, sabe que tanto homem como mulher cai, quando cai se machuca, por mais que brinca com o pai, por mais que brinca com o vovô, mas na hora que cai, quer a mãe. Eu sofro isso com o Davi, está tudo muito bem, a gente está brincando, a gente está não sei o quê, mas se ele caiu, eu tenho que ligar para a mãe fazer um vídeo com ele e falar. E sabe aquilo que deixa o pai angustiado? Aquele negócio que o filho vai se machuca, aí a mãe diz assim, vem cá para a mamãe dar um beijinho. A mãe nem chega perto de onde está machucado, e ele diz, passou. Passou. Como é que pode um negócio desse? Passou. Não passou, não. A mãe nem beijou, vamos dizer, não, os lábios da mãe estão inseridos com um poder divino que encosta ali, vai... Não, mas a mãe nem pode ir longe, ou às vezes a mãe beija no lugar errado, mas passou. Então não dá para entender um negócio desse. É o amor. Então Deus, ele usa a figura materna para dizer do seu grande amor. Ele diz, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se vai compadecer do filho do seu ventre? Então, biologicamente, está atrelado. Você vê um animal, qualquer tipo de animal, teve a sua cria e está amamentando, se você for tentar pegar essa criança. Se for uma cachorra, vai te morder. Se for um leão, vai te machucar. Uma leoa vai te machucar. Por quê? Está vinculado a isso. Então, a Bíblia diz assim, ainda que isso aconteça, somos seres humanos, você já sabe várias histórias, ainda que isso aconteça, eu, porém, não me esquecerei de ti. Dê glória a Deus. Isso fala de um grande amor, de uma intensidade de amor, um exemplo de amor. A segunda comparação que Deus está fazendo com a família, primeiro foi com a mãe, a segunda comparação é a comparação do Espírito Santo. Eu, quando falo isso, tem aqueles maldosos que pensam logo na reprodução, mas Jesus está dizendo assim, no céu não se casa, não se dão em casamento. Então, se você tirar essa sua visão, então você vai entender o que eu estou falando. Se você for com a visão maldosa, você vai ter dificuldade. Mas a figura do Espírito Santo está muito vinculada com a de consolo. Quem é que dá consolo? Como eu falei, caiu, corre para quem? Para ser consolado. Para a mamãe. Isaías capítulo 56, verso 3, ele diz que ele consola. Ele é responsável também, Tessalonicenses 3,15, é responsável também pelo esse momento de gestação. É o Espírito Santo que fica, você aceitou a Jesus, você teve um encontro com o Senhor, então é o Espírito Santo que vai trabalhando no seu coração. Vamos ler? Ora, o Senhor... Então, ou seja, essa gestação para fazer você um crente maduro, o Espírito Santo trabalha muito bem isso. E a terceira figura é apresentada pelo pai. Aí, no pai, a figura, eu gosto muito desse exemplo da Bíblia, que para a mãe é aquela doçura, mas o pai é como provedor. Ele está dizendo para o pai, ele diz, quem de vocês... Se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ou, ora, se vocês sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, de 9 a 11. Ou seja, ao falar de correção e disciplina, há um paralelo bíblico com o relacionamento entre pais e filho. E na disciplina ele diz assim: e vocês que se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como os filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, não desanime quando for repreendido por ela, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Para a disciplina que vocês serão preservados. Deus trata como filho, e qual o filho a quem o pai não corrige? Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. Então, ou seja, o pai, Deus, ele corrige. Então ele está dizendo, olha, o pai que ama o filho vai corrigir. Não vai dar tudo que o filho quer, senão vai virar um monstrinho, desculpa o termo. Crianças que não têm limite. E nós somos convidados a exercer aquilo que o Senhor deseja. Bem, agora, os 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente. Por que a família tem tanto valor para Deus? Em primeiro lugar, porque o perfeito modelo de família, como nós já vimos, Pai, Filho e Espírito Santo, já existe na eternidade nos céus. Assim como não sois mais estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. Repita comigo: eu sou membro da família de Deus. Então, a Bíblia diz que existe uma família, a família de Deus. Então, o Senhor, quando Ele estabelece a família na terra, certamente, Ele desde a eternidade, Ele já tinha o modelo da família, e essa família já estava no céu. A família não começa com a criação do homem. Quando você casou com a sua esposa ou com o seu marido, será que a sua família só começou quando nasceu o filho? Não. Quando você se une à sua mulher, agora você já é uma família com a sua esposa. Os filhos vêm porque já tem a família. Então, não nasce... eu não preciso ter o filho para ter uma família. Ao me unir com a minha esposa, eu formo uma família com ela. Ao você se unir com o seu marido, ao se unir com a sua esposa, você vai formar uma família. E porque vocês agora têm uma família, os filhos virão. É lógico que quando a gente prega isso, nós temos tantos exemplos. Você, como pai, deixou a desejar. Você, como filho, tem momentos de dor causado pelo seu pai. E momentos em que você sofreu muito com o seu pai, e você está diante de uma pessoa que teve um pai que não teve nenhum modelo, não sentou no banco de uma igreja para que alguém ensinasse, olha, como deve criar o filho. Meu pai, quando ele chegava no ambiente, estavam os filhos, todo mundo vazava. Ninguém queria ficar, porque poderia acontecer algo pior. Era brutamonte, nunca soube usar uma palavra de amor. O que ele tinha, ele tinha que botar feijão e arroz em casa. Era esse o exemplo que nós temos dentro da minha casa. Eu acho muito engraçado que um pastor, certa vez, falou que ele levou um casal, e o homem era bem brucutu, levou um casal para fazer aconselhamento, e o pastor dizendo para o marido que ele tinha que dizer para a mulher que amava, que não sei o quê, e não sei o quê, e ele falou, a esposa trabalhou com a mulher, e o pastor trabalhou com o homem. Então, quando ele chega em casa, ele bota a mulher sentada e diz, mulher, eu tenho uma coisa para te falar, eu te amo, e se mudar, eu te aviso. Então, ou seja, o pastor mandou falar que te amava. Então, eu te amo. E se mudar, se alguma coisa mudar, eu te aviso.
O que ele não entendeu, que não era informação. Não era informação. Era palavra de afirmação no coração de uma mulher. Então, ele precisava falar isso, não por informação. A informação ela já teve no dia que eles se casaram. Mas ele diz, olha, o dia que mudar eu te aviso. Ó. Então, enquanto ele não falasse nada, é porque a coisa estava indo muito bem. Ou seja, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Deus, Ele tem um modelo. E o modelo que Ele tem para a família é um modelo de amor. É um modelo de amor. Mas também é um modelo de disciplina. É um modelo de dizer não. É um modelo de abraçar e dizer sim. Quantas vezes você pediu algo para Deus e o Senhor não te atendeu? Aí aquele crente imaturo, que talvez não teve um pai e uma mãe que disse não, então ele não foi acostumado a ouvir não, então quando pediu alguma coisa para Deus, faz biquinho, saí da igreja, estou triste, estou aborrecido, não quero porque eu pedi e Deus não me deu. Então, ou seja, sua oração é só para pedir. E o Senhor não quer que você se relacione com Ele para pedir. Ele quer que você entenda. Que nessa manhã você entenda que nós temos um Pai, que Ele nos ama e Ele quer que sigamos o modelo de família que já existe no céu. Por que a família tem tanto valor para Deus? Porque família e fé estão relacionadas. Nós podemos usar vários exemplos, mas veja o profeta declarando acerca da família, Malaquias, mas para vós, Malaquias capítulo 4, eu pulei aí, Jaque, Malaquias capítulo 4, 2 e 6, diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Se tem uma coisa que Deus quer, é que haja bons relacionamentos. Eu tive muita dificuldade na infância com meu pai, mas enquanto eu tive algumas irmãs que na velhice estavam muito magoadas e não conseguiram apoiá-los, ajudá-los, eu entendi que eles deram o que eles receberam. Meu pai deu o que o meu avô, o pai dele, deu. Então, meu pai não teve nenhum parâmetro. Então, eu não posso reproduzir isso como ele reproduziu. Imagina, alguém tem que acabar. Acaba aqui. Acaba, senão a geração ia sofrer. Então, ou seja, eu não recebi, eu também, o Tiago, o Jonatas, Lília Cristina não receberia. E, por consequente, o Davi, o Gabriel, obrigado, o Gabriel e os outros filhos também não receberiam. Então, alguém tem que acabar. Então, eu entendi que meu pai, ele não me deu, ele fez o que fez. Por quê? Porque ele não recebeu. Eu não posso beber água. Quem foi que botou água aqui no meu copo? Eu não posso beber água se a Carminha não tivesse aqui vindo encher o meu copo. Eu ia botar o copo na boca, mas não teria água. Como eu quero que o meu pai, criado lá no interior do Espírito Santo, uma vida bem limitada, pudesse compreender o que é a compreensão que eu tenho hoje. Então, ou seja, eu quero que você entenda que família é muito importante. Por mais que eu tive um pai que deixou a desejar, mas eu posso dizer, eu tive um pai. Eu tive um pai. Não sou filho de chocadeira, eu tive um pai. E qual a importância disso para Deus? Porque como eu pude me relacionar com o meu pai, eu consigo me relacionar com Deus. Eu tenho exemplo na minha casa, são muitas irmãs que não conseguem se relacionar com Deus. Não têm o hábito de orar, têm dificuldade de orar. Por quê? Não tiveram, talvez, esse modelo. E esse modelo é muito importante. O Isaías, ele vai dizer, olha, a mulher não pode esquecer do filho quem ama. Não vai esquecer, pode estar no Japão, pode estar em que for, mas vai querer saber do filho que ama.
E o propósito do Pai é nos mostrar aquilo que Jesus ensinou. Eu quero concluir minha fala nessa manhã, convidando você a pensar no que o autor aos Hebreus diz, capítulo 5, verso 7. Fique de pé para fingir que está acabando. Não garanto. Isso não significa nada. Eu fui membro de uma igreja que o pastor, ele botava a gente de pé e pregava mais 15 minutos. Então, ficou em pé, não significava nada para ele. Hebreus capítulo 12, pedi a Jaqueline para compartilhar conosco, do verso 5 ao verso 7. E depois, um texto maior, é de Efésios 5, 22 a 29. Mas primeiro eu quero concluir com a palavra de Deus, não é mais a palavra do homem, não é interpretação, que o Espírito Santo revele ao teu coração esses dois textos que nós vamos ler. Vamos lá? E já... Eu quero dizer para você, se você suporta a correção, você entenda que a correção, você entenda que, às vezes, os momentos em que você sentiu, talvez, uma situação estranha, entenda que o Senhor estava dizendo assim, Eliezer, eu quero que você volte. O caminho que você está, você está trilhando um caminho solo, e é perigoso. Aí agora, Efésios capítulo 5, 22 a 29. Deixa a bobagem de lado. Eu sempre quando leio esse texto, não tem como você, mulher, não, o Senhor está mandando. Se sujeitar significa estar ao lado, estar sujeito o Senhor está nos convidando não para que ninguém te pise, te desvalorize. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você assuma uma parceria, assuma uma atividade, esteja sendo direcionada por alguém. É muito importante, senão você não vai conseguir ser direcionado pelo seu professor, pelo seu pastor, pelo seu patrão. Você sempre será insubordinado, porque você tem dificuldade de se sujeitar, de estar em parceria com aqueles que estão contigo. Então, que Deus tire do seu coração esse pensamento. A família ensina até isso. Você ser um bom funcionário, um bom estudante, uma pessoa que saiba seguir orientações daqueles que são seus líderes. Vamos lá. Vós...
Nós vamos adorar o Senhor, chamar o Jonas aqui. Eu quero dizer para você, mãe, que está aqui, a função que você desempenha no lar é maravilhosa. Aos olhos do Senhor, o Senhor te deu essa função. E, voltando à minha palavra no início desse culto, que eu usei, de Jesus falando a Maria, mãe, eis aí o vosso filho. Era porque somente um filho poderia dar o que a sociedade não daria. Então, o próprio Jesus escolheu um filho para continuar cuidando de sua mãe. Que você entenda isso, esse cuidado, esse amor, sempre esteve no coração de Deus. Amém? Deus complete essa palavra em nossos corações. Separou?